Segundo o IBGE, 6 em cada 10 brasileiros têm excesso de peso. Mas o quadro mais preocupante é o da incidência da obesidade na população adulta do país. Olha o número: 1 em cada 4 brasileiros acima dos 18 anos já está nessa condição. É isso aí, na condição de obesidade. Não por acaso, o número de cirurgias bariátricas vem crescendo em ritmo acelerado, Renatinha. É isso mesmo, Zucatelli. Nos últimos 7 anos, houve um aumento de mais de 85% nesses procedimentos. São cerca de 63 mil bariátricas ao ano. E esse é o tema de hoje do Você e o Doutor, com o médico de família, doutor Antônio Sprois, via internet. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Renatinha, bom dia, Zucatelli, bom dia, telespectadores, que prazer estar com vocês. Hoje falando num tema tão especial como cirurgia bariátrica, obesidade, qualidade de vida e saúde, né? Que é o nosso tema de hoje. Com certeza. E para abrir o plantão, doutor, eu queria saber em quais casos que a cirurgia bariátrica ela é indicada. Então, não é para todo mundo, né, que está acima do peso que a gente indica a cirurgia bariátrica. Então, a gente resolveu dividir por fases. Então, o primeiro lugar é o peso. Quem tem o IMC acima de 40, que é a chamada obesidade mórbida, tem indicação de fazer a cirurgia. Se você tem o IMC acima de 35, mas tem comorbidade, como hipertensão arterial, diabetes, apneia do sono, doenças metabólicas, também tem indicação. Aqueles pacientes que estão há 2 anos ou até mais tentando emagrecer e não conseguem, também entram na lista. Pacientes que têm, sabe aquele paciente que você não tem causa de estar obeso? Já pesquisou tireoide, não é? Já pesquisou suprarrenal, não é? Não tem nada, então tem indicação. E finalmente, aqueles pacientes com grave alteração emocional, psiquiátrica, psicológica, se vê no espelho, não aceita aquela imagem de obesidade, sofre muito no trabalho, tem bullying, também tem indicação da cirurgia. Então vocês vejam que existe uma ampla miríade de escopo para a gente se operar e para a gente indicar essa cirurgia. Ô, doutor, quais são os benefícios da cirurgia bariátrica e além da redução do peso? É possível o paciente melhorar ou até ficar curado de alguma doença pré-existente? Pergunta muito boa, Renata, porque esses pacientes tomam muitos remédios, principalmente remédio para pressão alta, remédio para diabetes, para colesterol. Então, quando você opera, o que a gente nota no pós-operatório é que esses pacientes deixam de ter, por exemplo, diabetes. Eles ficam normais. Isso é muito bom. Segundo lugar, esses pacientes não precisam mais remédio e nem usar o CPAP para dormir, com apneia do sono. Melhora muito a qualidade do sono das pessoas. Depois, a gente tira o remédio da pressão. Fala, nossa, mas tem cura? Tem. Fez, emagreceu, perdeu peso, acabou a hipertensão arterial. E, finalmente, esses pacientes também melhoram demais o colesterol. Eles param de tomar estatina, param aquele regime maluco que não pode comer nada. Então, com muita cautela, com muito cuidado e com uma equipe multidisciplinar, a gente consegue tratar bem desses pacientes. Doutor, a gente sabe que a cirurgia bariátrica ela é bastante delicada, né? E existe um processo de preparação mesmo para o procedimento? Existe sim, Renata. E a gente sempre nunca pode chegar e falar, você vai operar, você tem indicação. Não, esse paciente tem que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque, como você bem falou, esses pacientes eles têm muita doença. Então, em primeiro lugar, tem que passar num cardiologista para ver se as artérias do coração estão abertas, se ele pode operar, se ele não tem nenhum risco intraoperatório. Tem que passar para um psicólogo, por quê? Depois da operação, ele pode entrar num quadro depressivo, que ele não vai comer, ele não tem mais aquela compulsão alimentar. O nutricionista é fundamental para saber pré e pós-operatório o que ele vai comer e já avisar que ele não vai poder comer tudo logo depois da operação, né? O ortopedista para ver as articulações como estão, a qualidade e o endocrinologista para saber se o diabetes está grave, que tipo de remédio tem que tomar durante a internação. E o cirurgião é fundamental com aquela equipe toda que ele tem para saber que tipo de técnica que ele pode empregar para aquele tipo de paciente.
Agora, doutor, a gente sempre ouve, vamos fazer cirurgia bariátrica, a gente sempre conhece alguém que tenha feito, mas quais são os tipos de cirurgia bariátrica que são mais usados no Brasil? Bom, desde a década de 90, que o Brasil tem sido o número 2 do mundo, né, em cirurgia bariátrica. E até o SUS tem várias técnicas, mas geralmente no Brasil a gente usa duas técnicas. A técnica do bypass gastrointestinal e a técnica da gastrectomia vertical ou técnica do sleeve. Eu vou chamar agora uma animação para vocês verem, a primeira que eu falei do bypass. Como é essa técnica? O paciente vai para o centro cirúrgico, anestesia geral, tem pequenas incisões no abdômen, geralmente 5. Aí nós colocamos esses aparelhos, essas hastes, e dentro dessas hastes o cirurgião vai colocar a luz, o eletrocautério, o bisturi. Para ele, numa tela enorme na televisão, ele vai ver o que vocês estão vendo agora, tá vendo? Então, no bypass, o que ele vai fazer? Ele vai cortar lá em cima o ângulo do estômago, vai liberar esse ângulo, ele vai tirar esse estômago grande, e nesse estômago pequenininho, nessa bolsa que vocês viram, ele vai levar uma alça do intestino delgado que ele corta aqui embaixo. Aí ele vai pegar, vai levar lá para cima essa alça, ele vai grudar naquela bolsinha, de tal maneira que o alimento, a hora que desce pelo esôfago, ele já vai direto lá para baixo. Então, ele vai ter uma área de absorção menor. E esse verde que vocês estão vendo é a bile, que também está sendo utilizada para dissolver esses alimentos. Então, essa técnica do bypass é a técnica mais utilizada no Brasil, cerca de 75% das cirurgias, e essa é a técnica que o SUS, o Sistema Único de Saúde, emprega. Agora nós temos uma outra técnica, Zucatelli, que é a gastrectomia vertical, ou técnica do sleeve, que ela é mais rápida e mais simples. Então, eu vou mostrar para vocês como é feita. Pacientes com anestesia geral, igual aquele que vocês viram, a gente coloca essas hastes, dentro das hastes o cirurgião vai colocar a luz, as lentes e os instrumentos cirúrgicos para ele olhar numa tela grandona, numa TV, como eu falei, tudo o que está acontecendo. Agora, olha o que ele vai fazer. O estômago está grandão, que vocês estão vendo. Ele vai cortar 3/4 do estômago, vai jogar para fora, só vai ficar com essa alcinha que vocês estão vendo. Então, essa luva, esse sleeve, é que por aí que vai passar o alimento agora. Então, aí que vocês estão vendo, só cabe 100 a 150 ml de líquido, de comida. Então, restringe muito a quantidade de alimento que o paciente vai... Já vou mostrar a quantidade para vocês, mas antes disso, antes de eu mostrar a quantidade de líquido que você vai tomar, eu vou mostrar agora como que o cirurgião vê o abdômen lá dentro. Na verdade, qual é a realidade, qual é a tela, qual é a visão nossa no campo cirúrgico. Então, aqui o cirurgião está operando naquela cabine do lado esquerdo, vocês estão vendo? E agora ele está operando aí, ó, ele está operando distante do paciente. Isso é chamado técnica de cirurgia robótica, é o robô que está operando, mas quem controla são os dedos do cirurgião. Lá dentro do abdômen, aí tem o auxiliar fica segurando, aí o auxiliar fica... E lá dentro agora, vocês vão ver como que a gente vê... Aí está se fazendo a rafia, né? A técnica da pele que você estuda. E aí tem toda a tecnologia, esse é o auxiliar que fica manipulando, esse é o cirurgião que está numa cabine fora, parece que é um videogame, né? E essa técnica é muito importante porque não sangra, o efeito da infecção é muito menor, o tempo de internação hospitalar também é muito menor, a agressão para o paciente é menor. Então essa técnica é muito utilizada no Brasil para câncer de próstata, rim, fígado, enfim, não só cirurgia bariátrica. Que maravilha, doutor, quanta tecnologia para nos ajudar. Mas como qualquer cirurgia, a gente sabe que há riscos. Como qualquer cirurgia, complicações de quem faz essa cirurgia. Meu amigo, quais são esses riscos? Vamos explicar para o pessoal. É verdade, como você bem fala, nenhuma cirurgia, mesmo que for tirar apêndice, ela está livre de complicações. E a gente nota que a primeira delas é quando o intestino e o corpo não conseguem absorver todos os nutrientes. Como eu mostrei para você o trânsito que vai direto lá para baixo,
muitas vezes não tem tempo de absorver vitaminas e sais minerais. Outra complicação é o cálculo na vesícula biliar, é a pedra da vesícula. Como esses pacientes ficam em jejum muito tempo e não comem muito mais quantidades, tem mais predisposição de formar pedra na vesícula. A outra complicação é durante a cirurgia, pode haver algum tipo de sangramento, infecção, embolia pulmonar. Então essas complicações a gente já tem que estar bem avisado e bem tarimbado. E finalmente, Zucatelli, tem os vícios. Nós notamos pessoas que começam a usar cocaína, a usar muito álcool, voltam a engordar. Então, um princípio fundamental é, antes de operar, a gente tem que estar consciente do que vai acontecer, que vai mudar a sua vida. E tem pacientes que relutam em continuar com o vício e a compulsão. Então eles vão usar muito doce, sorvete e vai voltar a ganhar peso novamente, né? Por isso, né, meu amigo, por isso, né, doutor, que tem essa equipe multidisciplinar que o senhor explicava agora, que você explicava agora para a Renatinha, porque a gente tem que precisar cuidar da cabeça também, né? Se cuidar só daqui, não cuidar daqui, dá problema depois. Olha, depois da operação, a pessoa precisa reaprender a comer, né, doutor? Como é que funciona essa nova dieta? É verdade. Então, a nova vida da pessoa é 1 ou 2 dias depois da cirurgia, nós oferecemos para o paciente dieta líquida. E aqui eu vou mostrar para vocês, olha, isso é a quantidade normal que a gente oferece para o paciente. 50 a 100 ml. Só isso, doutor? Que você pode ser água de coco, só isso, Zucatelli. Chá, enfim, tem que ser bem líquido, de 2 em 2 horas, até de 3 em 3 horas. Isso durante 10 a 15 dias. Depois a gente passa por uma dieta cremosa e depois a gente passa por uma dieta pastosa, que está escrito na tela. E essa pastosa é com sopa, com creme, com smoothies, com iogurte, até finalmente chegar numa dieta mais... E olha, para vocês terem uma ideia, depois de 1 mês a 1 mês e meio, é que a gente pode oferecer um copo desse aqui para o paciente a cada 3 horas, até chegar nessa dieta leve, com um pouquinho de macarrão, com um pouquinho de... sabe, é assim, é bem progressivo, e tem que ser seguido por nutricionista, tem que ser revisto pelo cirurgião, pelo endócrino, pelo clínico, até o paciente chegar no peso ideal. E olha, Zucatelli, os pacientes perdem até 60%, 70%, até 80% do peso que entrou na cirurgia. Então é uma técnica que veio para ficar, mas tem que ser feito com uma equipe, como eu falei, multidisciplinar. Você é um craque, viu? Como a gente aprende com você, como eu aprendo com você há muitos anos. Muito obrigado. Olha, essa cirurgia salva vidas mesmo. Salva vidas, isso é uma descoberta fantástica da medicina. É claro que todos esses cuidados precisam ser tomados, tem que cuidar da cabeça, tem que fazer tudo com muita responsabilidade, mas ela é fantástica. Então, obrigado, doutor Stroessner, por nos explicar mais a respeito disso. E um beijo carinhoso, semana que vem tem mais, você e o doutor. Obrigado, doutor, aquele abraço. Parabéns pelo seu aniversário, Zucatelli. Tudo de bom aí. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado mesmo.